Sejam bem-vindas, mulheres da nova era. Sejam bem-vindas, muito boa noite. Esse é o primeiro episódio do Feminismo em Pauta, podcast realizado por mim, pela Carol Prati, hoje com nossas amigas, terapeutas também, nossas convidadas, Miriam e Kate, que vai aparecer já já. A gente está aqui para colocar um olhar feminino sobre assuntos do momento. E hoje, para quem viu aí na nossa capa, hoje a gente vai falar sobre a expulsão do Guimê e do Cara de Sapato do BBB 23. Mas antes disso, eu quero apresentar as credenciais aqui de todas nós. Eu sou a Raquel Passos, eu sou cartomante, sou terapeuta de saberes femininos e eu sou especialista em previsão de futuro, porque eu acredito que quando você arruma assim, um spoiler da sua vida, fica bem mais fácil tomar decisões mais acertadas e até para caminhar, porque muitas vezes a mulher está parada, né? Porque não sabe o que vai fazer, fica naquela ansiedade. Então, vamos controlar a ansiedade adivinhando o futuro. Carol, passa suas credenciais aqui para a galera, por favor. Olá, gente, boa noite. Eu sou a Carol Prati, eu sou terapeuta de saberes femininos, sou consteladora. Eu trabalho muito questão de prosperidade em todos os sentidos, mas eu trago um olhar do feminino, né? De conectar a conexão com a sua energia feminina para desbloquear a prosperidade. E prosperidade em todos os sentidos, não só no dinheiro. Prosperidade financeira, prosperidade nos relacionamentos, nas amizades, prosperidade no sentido de felicidade, de você se sentir bem, se sentir feliz, porque prosperidade é sobre ser e não sobre ter. Miriam, sua vez, fala para a gente. Comunique-se. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Eu também sou terapeuta de saberes femininos. Tenho um método que fala sobre comunicação, conversas autênticas. É uma abordagem também feminina. E agora estou partindo para o público adolescente e tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje aqui sobre o feminino. Obrigada. Dona Kate. Olá, boa noite. Que alegria estar aqui com vocês, meninas. É maravilhoso poder estar aqui compartilhando um pouquinho dos nossos conhecimentos, né? Eu sou mentora de saberes femininos e especialista na exaustão do feminino. A exaustão que vem de muitos lugares e que tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui. Por que a gente está tão exausta e a gente não consegue se colocar, se posicionar, se defender na vida, né? É sobre isso. Obrigada, meninas. Eu vou, então, tentar colocar um pouco, né, para quem não sabe, para quem está vendo o assunto pela primeira vez aqui com a gente, o que aconteceu. A edição do Big Brother Brasil desse ano de 2023 está muito atenta a coisas que a gente não tinha visto ainda, coisas que costumam passar, né, despercebido. E na última semana, agora eu não me recordo o dia, acho que foi na terça-feira passada, enfim, whatever, como dizia uma amiga minha, ao vivo, 2 participantes do sexo masculino foram expulsos por cenas que foram vistas no dia anterior. Havia apenas 24 horas que uma participante de outro país entrou na casa. Parece que nessa edição eles estão fazendo uma espécie de intercâmbio, então uma participante foi para o reality de lá e a outra veio para o reality de cá. Ela é mexicana, a Dania, e na festa, o Guimê passou a mão nela, assim, mas passou de passar muito, que até para quem não está acompanhando, a gente achou que que eles estavam ficando. Independente do Guimê ser casado ou não, né? Isso aí é uma questão de julgamento.
O que a gente estava vendo naquela cena poderia parecer que eles estavam juntos. E aí foi uma surpresa para todo mundo, e as cenas do sapato, eu nem sei o nome do rapaz, me desculpem, mas é isso, cara de sapato. Foi numa questão de agarrá-la para dar um beijo nela à força, por mais que parece que houve, em umas horas que antecederam essa história aí, um papo sobre o que faz quando a mulher não quer beijar e não sei o quê, e beija à força e tal. Tudo muito descontraído. Pois justamente essa é a questão, né? Parece que tudo é uma brincadeira, diversas coisas aconteceram. Eu vou falar o que tem me incomodado, né, nas últimas horas, e vou passar a palavra para vocês, e cada uma vai falando o que acho que são tantos aspectos para a gente falar, mas a última, foi um pouco antes de eu entrar aqui, foi o Léo Dias comentando que passar a mão na bunda não é motivo para divórcio. Então, por isso o tema eu coloquei, né, botei lá uma headline dizendo que não é questão de opinião. Todas nós aqui temos uma opinião. O Léo Dias e muitas pessoas, né, têm opinião sobre o que aconteceu. Mas o que aconteceu é crime desde 2018. E ainda bem que a gente tem aqui a Carol, que a gente costuma dizer de vida passada, né, que todas nós viemos de um mundo que temos profissões, né, e nos tornamos terapeutas buscando ajudar mulheres. Então, desde 2018, parece que a importunação sexual é crime. Então, não é passou a mão na bunda, não é motivo para um divórcio. O meu marido cometeu um crime. Então, a gente busca aqui um olhar diferenciado, não julgar, acolher, mas também falar verdades, né? Carol, você pode começar, então, falando um pouco sobre essa questão, né, da visão jurídica e trazendo o ponto que você queria trazer para esse assunto? Boa noite, gente. São tantos pontos, né? Fica até difícil escolher qual aspecto falar. Mas como diz a Raquel, em outra vida eu fui advogada, e eu trabalhei muitos anos na violência doméstica, foram 10 anos numa promotoria de violência doméstica, então o direito penal é a minha área. Sim, desde 2018 foi feita uma alteração no Código Penal para incluir esse crime de importunação sexual, porque antigamente esse tipo de coisa passava como alguns atos eram difíceis de você colocar dentro de um tipo penal, como passar a mão até era, né? Mas assim, era contravenção penal, porque tem a diferença entre crime e contravenção. A contravenção são aqueles fatos menores que têm umas penas bem pequenininhas, às vezes de dias, e que a pessoa nunca vai presa, é chamada de prisão simples, enfim, não adianta, não precisa trazer questões técnicas, mas são, vamos dizer assim, as questões menores. E aí começaram a ocorrer tantos fatos absurdos que a lei ela vem para se adequar, né? Conforme a sociedade evolui, as coisas vão acontecendo, e a lei vem para adequar, e foi incluído esse tipo penal em 2018, importunação sexual. Algumas coisas eram, esses fatos menores, muita coisa era classificado simplesmente como ato obsceno, mas é mais para quando o cara se mostra, né, se expõe, vamos dizer assim, ou faz alguma coisa dita obscena. E tinha uma pena de 3 meses a 1 ano no máximo. Nunca ia 1 ano, né? Enfim. O crime de importunação sexual, então, hoje foi incluído no Código Penal, e ele tem a punição dele é de 1 a 5 anos. Então, assim, é bem diferente. Então, não é uma questão de dizer como uma questão, é opinião, eu acho que passar a mão não é nada demais. Não importa o que você acha, não importa o que ninguém acha, o que importa é que é crime. Passar a mão em uma pessoa sem o consentimento dela é crime. A Kate quer falar alguma coisa? Pode falar, Kate. Não, eu vou deixar você concluir, porque assim, é tão em outra vida, mas eu sou uma policial civil ainda atuante, e eu tenho bastante experiência nesse aspecto da vítima, da violência e da mudança que isso hoje traz para a mulher, né? Um lugar de mais segurança, um lugar de concreto,
que ela efetivamente pode se apoiar e ter aonde buscar alguma ajuda, ter um parâmetro, porque, exatamente, antes disso a gente não tinha nada, a gente ficava só com a angústia de ter sido invadida e violentada e atravessada sem respaldo nenhum. Então, é um processo de crescimento, de amadurecimento, de entendimento das pessoas, mas a lei não se discute, a lei se cumpre. E com esse amparo, a gente começa a ter um lugar de existência, sim, um lugar de voz, sim, extremamente importante e que faz toda a diferença, né? Diga, Miriam, você também quer concluir? Continuando o que a Kate falou sobre a voz, de colocar a voz, de tudo isso que a gente está vivendo, essa evolução a passos muito pequenininhos, mas a gente está vivendo isso agora. Em relação à voz, essa questão da comunicação, que não bastou ela falar que não queria, ou conversarem antes do ato de que não vai beijar, que vai beijar, enfim. Além da comunicação verbal, tem a comunicação não verbal, que é o corporal, que é o gestual, todo que indica que o homem vai fazer aquele ato, né? Parecia até o cachorro sarmento aqui de casa, quando a nossa cadela está no cio, ele fica enlouquecido, então ele não precisa latir, ele não precisa nada. Simples fato, a linguagem corporal dele já diz o crime que ele vai cometer. Então, a gente estava conversando hoje na hora do jantar aqui, eu e meus filhos pedi a opinião deles, e a gente lembrou desse momento, desse fato, não precisa falar. Ele foi lá, ele fez o gestual, não deu tempo nem dela falar que queria ou não, então, sim, é uma invasão, sim, de privacidade corporal, sem a mínima conversa, sem o mínimo consentimento. Então, acho que a gente precisa estar atento, sim, para as novas adolescentes, a gente trazer essa conversa, assim como eu trouxe na mesa hoje, trazer esse assunto para todas as esferas que a gente vive, todas as idades. Isso a gente precisa começar o quanto cedo, para todo mundo ficar ciente disso, né? Eu queria trazer mais um outro aspecto dessa situação, como eu disse, são vários, né? E a gente está falando aqui sobre mudança, tudo bem, a lei veio, mas mais importante do que a lei é a mulher também entender e trazer isso para a cabeça dela de que não pode, e que está tudo bem eu reclamar, e que está tudo bem eu ir fazer o registro, né? Porque aí vem muita coisa do inconsciente coletivo. As pessoas julgam isso como um nada demais. Passar a mão, o que tem passar a mão? Gente, passar a mão é uma invasão, mas a gente está com isso tão enraizado de que é comum, né? Você vê no carnaval, as pessoas vão para o carnaval, todo pega geral, não estou aqui julgando se é pega, se não pega, mas aí as coisas são tão naturais, né, nesses ambientes de festa, quando envolve bebida, e passar a mão não é nada demais, que a mulher, quando passa por isso, ela não entende que ela foi violentada. Ela não entende que foi nada demais, ela pode até se sentir constrangida, mas ela não tem muita consciência. E aí, quando acontece uma coisa dessa dentro de um programa em rede nacional, que levanta toda essa discussão, eu fico triste pelo Guimê, pelo Sapato de estarem passando por isso, porque eles também não são vilões, né? Eles são vítimas dessa cultura machista. Fico com pena da Lesha, por todo o constrangimento e sofrimento que ela está passando, mas um lado meu fica feliz porque pelo menos levantou uma discussão. Eu acho que toda questão, todo fato, por pior que seja, tem um lado bom. E é muito importante que tenha acontecido isso, de ter levantado essa discussão para as pessoas. Hoje as pessoas estão discutindo no jantar. Famílias estão discutindo no jantar. Pode ou não pode passar a mão? Pode ou não pode? A violência ou não é? Então, por pior que tenha sido para todos eles, para todas as pessoas, para a Dâmia também, principalmente para a Dâmia, que foi ela que sofreu, mas existe um lado bom, existe esse lado de ter levantado uma discussão muito importante. E não só a Dâmia, no caso aí a Dâmia ou a mulher, muito importante. Qualquer pessoa pode denunciar. Qualquer pessoa que veja, porque às vezes a mulher, ela pode estar em choque, ela pode estar sob efeito de álcool, quando isso acontece na noite, ela pode estar às vezes sob efeito de álcool e ela não tem nem noção muito do que está acontecendo. Então, qualquer pessoa que veja uma mulher passando por algum tipo de constrangimento pode sim intervir, chamar a polícia, né? E depois a mulher vai ser ouvida e tal, não precisa esperar
que só ela tome atitude, porque muitas vezes a mulher não tem condições de sequer tomar atitude. A mesma coisa na violência doméstica, puxando a sardinha aqui, que é para o meu conhecimento maior, que existe essa cultura, né, entre marido e mulher, ninguém mete a colher, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não, vamos meter a colher sim, vamos ajudar essas mulheres que estão passando por problemas, passando por situações de abuso, e muitas vezes elas não têm condições psicológicas, inclusive, de reclamar. Então, queria deixar esse recadinho aqui. Diga, Miriam. Falando essa questão da banalidade, né? Ah, tudo bem, é tudo normal. Assim como passar a mão na mulher é normal, deixar ela sobrecarregada cuidando dos filhos da casa, da família, do trabalho também é normal. Assim como ela é responsável por ir à reunião da escola, levar os cachorros para passear e fazer as compras do mês. Quando a gente entra nessa mentalidade de que tudo para a mulher está tudo bem, é normal, vai passar, a gente vai continuar nesse círculo vicioso de estar sempre invadindo o espaço mental, o espaço físico, corporal da mulher. Então, isso é muito importante a gente falar sobre isso, divulgar sobre isso com os nossos filhos, as nossas amigas, que é uma questão de mentalidade, sim, além de ser uma questão de lei, é uma questão de mentalidade. Outro assunto que teve na mesa do jantar hoje foi que a minha filha, mas isso nunca aconteceu com você? Eu falei, nunca. Ela, como assim? Eu falei, não, nunca não. Eu tive um amigo que tentou passar a mão na minha bunda e enfiar a caneta na mão dele. Foi horror, foi todo mundo para a escola, para a direção. A minha irmã também já riu um cara em cima da ponte, que ela voltou do vôlei, ele veio passar a mão nela, ela era forte pra cacete, deu umas porradas nele, ele caiu no chão, foi uma confusão geral em Cascadura. Mas então, a gente sempre isso aconteceu, e a gente se defendia do jeito que podia, mas essa comunicação, essa verdade, essa mentalidade não vinha da minha mãe, da minha avó, porque ainda é um sistema patriarcal, né? Então, a primeira palavra é do homem, ele que manda, então é um envolvimento muito grande, com muita culpa e com uma falta de cuidado, de carinho, que as mulheres têm que ter, têm que ficar atentas com isso. Kate, já te dou a palavra. Eu vou colocar aqui um ponto que eu fui lembrando, que foi também bastante martelado nos tweets que eu estava lendo, que foi assim: ai, mas não podia ter feito ao vivo, porque expôs a Dânia, e não sei o quê, e não sei o que lá. Eu concordo. Porém, eu entendo que o que a gente está vivendo, né, dessa cultura feminina e feminista e de defesa das mulheres, e as mulheres ocupando seu espaço, seja da forma que for, gente. No passado, foi com queimar sutiã, foi com mulher botando o peito de fora nas passeatas mais recentemente, o sovaco cabeludo. É trazer, né, a visão que não é visto, não é falado, não é debatido. Então, foi visível o quanto ela ficou abalada. A primeira palavra que a gente escuta dela, enquanto os dois estão sendo expulsos, é perdão. Perdão. Caralho, perdão. Ela abraçou o cara ainda virou para ela e falou: o que você fez? Ele fez isso. Pois bem, o importante é que eles foram expulsos. E uma coisa que eu não gosto mas sempre foi assim. Sempre foi assim que os participantes eram expulsos durante o dia, através do confessionário, ninguém sabia que eles tinham sido expulsos, depois a casa era comunicada, sempre foi assim até o dia que não foi mais. A gente nunca vai saber se foi melhor ou se foi pior. Porque aí pressão dos patrocinadores não importa. Pressão de quem foi. Alguém fez pressão. E isso é sinal de que está sendo visto, de que já tem bastante gente olhando com outros olhos. Eu não sei qual é a posição social, se Boninho é sexista ou se não é, enfim. O que eu entendo, nós quatro entendemos aqui, de homens machistas, que também são vítimas do sistema patriarcal que a gente vive, né? É que ele não seria influenciado.
se não tivesse ali uma sementinha do erro. Então, de verdade, melhor ou pior forma, eu estou muito feliz que essa forma tenha acontecido. E outra coisa que foi dita também, criticada, é que a Rede Globo não rescindiu o contrato com os meninos e ainda ofereceu suporte psicológico para eles e para a família. Sim, porque eu acredito nisso, somos todos vítimas desse processo. Eles provavelmente aprenderam que é assim que se faz, que é assim que tem que ser. Então, eu concordo com tudo isso, tá? Vou passar para Kate, para ver se ela quer complementar algo ou trazer o que ela trouxe sobre esse assunto. Então, eu penso assim que não se muda as coisas de uma forma... Não vai ser gostosinho mudar esse panorama. Não vai ser gostosinho para ninguém, vai doer, vai ser desconfortável, porque a gente vai pegar e trazer para jogar na cara de todo mundo um monte de sujeira, que a gente não se dava conta que estava aqui enlameada, entupida, aterrada nesse sistema patriarcal. E, assim, eu acho que tem uma questão relevante. Então, assim, de que forma for, que bom que esse assunto está em pauta da maneira que está, que bom que vai ser gerada muitas discussões, inclusive nós estamos aqui discutindo isso, porque ele é uma forma, isso é uma maneira de abrir a venda, porque tem muita mulher e também eu já estive nesse lugar, de olhar para uma situação e não entender o que ali havia de errado. Porque as camadas são tão profundas desse sistema patriarcal, e assim, para a mulher, e a gente não pode fugir dessa discussão de entender que fomos ensinadas a consentir, fomos ensinadas a não nos manifestar. E tudo diferente disso, a gente faz com... Gente, a gente carrega a culpa do mundo. Então, assim, é desse lugar da vítima, todas são, mas a maior vítima é ela, né? E aí tem uma questão, cara, ela nem é do nosso país. Olha a vulnerabilidade dessa mulher. Ela nem fala direito a nossa língua. Então, é tanta coisa ali que ela estava tão vulnerável, né? Que você fica assim... E a gente passa por isso o tempo todo, de ser literalmente atravessada e invadida e não sabe como lidar com isso. Então, tem que vir à pauta mesmo. É verdade que eu não conheço nenhum dos dois, nem o Cara de Sapato, nem o Guimê, mas, assim, então não estou aqui para dizer se eles são bons ou ruins e não acho que é esse parâmetro. Eu acho que o parâmetro principal é entender como o homem fica à vontade nesse lugar. Nesse lugar de um ser casado e estar lá acariciando a outra sem problema nenhum. Ele não tem nenhuma dificuldade, porque é natural para o homem se apropriar da mulher. E aí a gente tem que falar assim, se apropriar como? Se apropriar, porque... em graus maiores e menores, a gente vai chegar nesse lugar que o homem entende que a mulher é propriedade, sim, e por isso a gente tem tanto feminicídio. É por isso que o homem não aceita o não, porque ele não entende essa relação de eu tenho escolha, eu posso não querer. Então, assim, é tão intrínseco, gente, essa questão é tão grave, que a gente está falando de uma pontinha, né? E não é só sobre isso, é sobre tudo isso. É o que eu queria trazer. Você tocou aí num ponto importante, né, do homem se sentir dono da mulher. E aí, voltando a falar da violência doméstica, eu tive um caso em que um réu, durante o depoimento lá, ele tinha agredido a mulher, e ele estava lá na audiência, no depoimento dele, no interrogatório, ele vira para a juíza e fala assim, mas doutora, eu não estou entendendo o porquê de tudo isso. Ela é minha mulher. Eu não saí por aí batendo em ninguém. Ela é minha mulher. Como se ele acreditasse que estava tudo bem. Assim, é tão absurdo, mas você vê o nível cultural dessa questão do homem achar que ele é dono da mulher, que, tipo, tá tudo bem, eu não fiz nada errado, ele ainda estava se sentindo injustiçado. Como assim? Eu tô aqui sob julgamento, eu não fiz nada, o que eu fiz com a minha mulher, tipo, é meu direito.
Então, isso está muito, muito impregnado na nossa cultura mesmo. E muitas mulheres só vão denunciar os abusos depois de muito tempo, quando ela já não aguenta mais, porque a gente não tem essa cultura de rechaçar a primeira violência. E a primeira violência pode ser verbal, não precisa ser física, porque isso é outra confusão. As pessoas acham que a violência é só quando é a violência física. Ah, mas ele não me bateu, não. Ah, não, mas ele não levanta a mão para mim, não. Mas ele humilha, ele diminui, ele faz terror psicológico, né? E tudo isso é violência psicológica. E as mulheres não entendem que estão nesse tipo de violência, assim como não entendem que só passar a mão é crime. A gente precisa muito falar sobre isso, muito mesmo. Eu estava voltando aqui na hora do jantar, né, que eu tenho 2 meninos e uma menina, e meu marido também estava nesse meio. E aí, quando eu perguntei para eles qual era a opinião deles, eles disseram, não sei, o de 14 e o de 18. Eu falei assim, olha, então vamos aproveitar para falar aqui que o João Pedro já tem namorada, só é para tocar quando ela consentir. Miguel, que ainda vai ter, então vamos. Esse é o momento para a gente conversar. Não é para ficar de brincadeira de tapinha, de beliscãozinho, só quando a menina permitir, só quando for um combinado. Então, vamos ficar atento agora que vocês têm 14, 18 e disseminar isso para os amigos de vocês, que as meninas não são objetos. Aí a Letícia se mete no meio, né? É isso mesmo, vamos prestar atenção. Aqui ela tem 25. Ela vão prestar atenção, então o negócio é buraco mais embaixo. Então, quer dizer, foi um momento rápido que eu aproveitei para conversar com os dois, meu marido estava presente, não falou nada, porque ali era o momento das mulheres falarem, né, eu e ela, a respeito desse assunto. A gente até não está vendo Big Brother, que a gente via juntos, eu parei de ver tem um tempo, mas essa questão foi tão forte, essa questão que invadiu a casa da gente, né, a gente teve que tocar no assunto, porque meu filho tem uma namorada que tem 17 anos, uma princesa, então, assim, é muito delicada toda essa situação, né? Ela fica aqui em casa de vez em quando, então, assim, ela está sob minha proteção e sob essa conversa toda e essa comunicação que a gente tem que ter o tempo todo. Essa fala, não pode, não. Por que não pode? Porque não pode, a mulher não é propriedade, ela tem as escolhas próprias, ela não é dominada por ninguém, é um sistema assim, mas a nossa mentalidade vai mudar, tem que mudar, a gente precisa ficar atento a isso. Foi mais uma pauta aí Eu acho que a gente vai passar por um processo, né? Tudo é um processo de transição. Eu confesso que eu me peguei, lembrei agora, me fazendo essa reflexão. Cara, a gente gosta, eu pelo menos, de homem com atitude, de homem que toma iniciativa. Eu até estava reclamando essa semana. Será que a gente vai ter que, né, o homem virar e falar assim, posso passar a mão na sua bunda? E eu disser, posso. Talvez a gente vá ter que passar por isso, gente. Porque será? Eu não sei se eu gosto do homem com atitude, porque eu fui ensinada que eu não posso abrir minha boca, nem para pedir, nem para consentir. Então, aqui em algum lugar no meu inconsciente, quando eu quero, fica aquela torcida. Ai, cadê? Não vai passar a mão na minha bunda? Então, assim, é tudo muito novo, sim. A gente vai ter que, né, ir se adaptando, mas acho que foi Kate que falou, é isso. A lei é para ser cumprida. E é uma lei muito recente, gente, 2018, e agora já está todo mundo sabendo que ela existe. E vamos caminhando, vamos caminhando. Fala mais um pouquinho para a gente, Kate, depois eu quero trazer uma proposta para a gente caminhar para o encerramento. Ah, beleza. Então, a Miriam falou, isso é importante, né? A gente lembrar que são as mulheres que educam os meninos que vão se tornar esses homens, né? E aí, isso é uma coisa assim que quando a gente para refletir e analisar, a gente vai entender de novo as camadas e toda essa estrutura que faz com que a gente continue reproduzindo isso, educando os nossos filhos, né? Aquele ditado, a gente reclama dos maridos, né? Mas eles não foram educados por uma mulher. Então, assim, a gente tem um papel fundamental. E é uma das coisas que eu tenho certeza que o feminino vai curar o mundo. Essa é uma das vertentes, né? Então, esse é um ponto importante.
E sobre o que você falou, é verdade. O equilíbrio vai demorar um tempo, né, para a gente entender como vai ser essa dinâmica. Como a gente ouve dizer que os homens estão perdidos, não sabem como lidar com as mulheres, vai ter um tempo de ajuste mesmo. Mas só que a gente não pode esquecer que, além do que a gente pode expressar, falando sim ou não, quero ou não, autorizo, permito, o nosso corpo também fala, né? Eu não vejo Big Brother, mas eu parei para ver as cenas específicas dessa questão, e ali, cara, ficava muito claro por mais que ela tentasse ser gentil e educada, porque a gente está nesse lugar sempre, ela falava rindo, mas ela insistentemente ela afastava a mão dele. Na hora que o cara de sapato foi beijar ela, o braço dela estava para trás. Ninguém quer beijar assim. Então, assim, eu acho que nesse momento aí, a gente coloca também com o corpo quando a gente quer, né? E a gente vai encontrar esse termo aí para as coisas acontecerem. E para fechar a minha parte aqui dessa questão, eu sou especialista em exaustão do feminino, né? E a exaustão vem de muitos lugares, ela é esse físico mesmo, a gente está cansado de dar conta de tudo, mas desse físico a gente passa por uma exaustão emocional e mental, e cansa muito para as mulheres, que até por não saber exatamente aonde, de como lidar, isso é uma exaustão, é a mente toda, é como se a gente estivesse numa luta interna constante, daquilo que a gente aprendeu que é certo, e daquilo que a gente vê que não está em conformidade com a nossa essência, com aquilo que a gente quer viver de verdade. E por não saber, a gente vive nesse conflito o tempo todo, né? Isso é exaustão, né? E a gente está aqui nesse lugar o tempo inteiro. Então, poder discutir e trazer, de novo, é uma grande oportunidade para todas nós. Eu quero agora que a gente aproveite essa oportunidade e a minha questão é como o nosso servir, como as nossas medicinas, como o nosso trabalho poderiam ajudar essas pessoas envolvidas, tá? Então, começo eu dizendo, porque eu cheguei a pensar nisso. Como a previsão do futuro, a leitura dos oráculos poderia intervir aí nesse momento? Aí a forma que eu pensei seria uma questão prévia, né? Porque eu falo de previsão de futuro. Então, se Lecha abrisse as cartas antes da entrada do Guimê, as cartas provavelmente mostrariam para ela turbulência no caminho. Talvez não fosse muito claro, porque é uma situação muito específica, tá? Mas com as cartas é possível a gente ir conduzindo, e quanto mais conectada com a nossa essência, com a nossa mulher sábia interior, você aprende até a perguntar bem para as cartas. Então, sabendo, né, diante da possibilidade de ver uma turbulência no casamento dela, com a entrada dele, porque isso eu tenho certeza que as cartas diriam. Eu já vi as cartas dizerem isso. Eu abri para um casal que era uma questão de uma viagem, mudança para o exterior, e ali, para mim, ficou muito claro que havia risco de separação, dependendo das circunstâncias que o negócio acontecesse. Então, era possível, sim, isso acontecer. Ela podia ter tomado uma atitude diferente, eles talvez conversassem, talvez assim, será mesmo que é tão importante ir, não tem uma outra opção para alavancar a carreira, porque ela diz que ela estava torcendo por ele, que ela fez tudo. Eu confio, é assim mesmo que a gente faz, né? A gente quer o nosso marido, o nosso companheiro topo. Eu confio muito no que ela falou. E vamos supor que tivesse optado, porque aquele negócio, a previsão de futuro é para você tomar melhores decisões e para você se preparar. Então, quando viesse essa porrada, talvez as cartas me avisaram. Ela, não vou dizer que ela não teria, né, esse baque, essa sofrência, assim, mas segura um pouco. Ela tomaria decisões mais acertadas, talvez soubesse, diante de menor confusão, de uma tranquilidade um pouco maior, aproveitar isso de alguma forma, porque hoje tudo a gente aproveita. Estamos aqui em busca da nossa audiência, trazendo assuntos importantes. A gente poderia estar falando sobre o tema
né, de outra forma, mas não, vamos usar o assunto do momento, sim, porque isso dá audiência, porque isso traz clickbait, mas o que a gente está aqui é para falar do que está por trás, e poderia ser com qualquer outro episódio. Enfim, o meu servir ajuda desta forma, para você se preparar antes das confusões. Miriam, como é que você acha que você poderia atuar nessa hora? Seria preventivo? Seria durante? Seria um pós? Como que o seu trabalho pode atuar e com quem nesse caso? No caso, a atuação seria com as mulheres, né? Eu estou pensando em trabalhar justamente com os adolescentes para essa mudança de mentalidade, tanto os meninos quanto as meninas. Tem um projeto especial em andamento com as mulheres, na cura também do feminino, através da comunicação e das conversas, e aí entrando com a comunicação verbal e a não verbal, porque na maioria dos casos, nesse momento de assédio, eu acho que 80% dos casos é não verbal, desde o olhar até o toque, sem pedir permissão ou consentimento de uma forma verbal, e ensinar a mulher todos os saberes femininos e toda a potência que ela tem e aprender a dizer não. Não, não quero, ter consciência daquilo, consciência desse mundo que a gente está vivendo aqui fora e deixá-la preparada com algumas ferramentas e técnicas que a metodologia proporciona para deixar a mulher preparada para esse momento presente e as adolescentes aprendendo a mudar a mentalidade com o decorrer do tempo. Então, trazendo aqui para casa, para os personagens que a gente está falando, você estaria qualificada para, por exemplo, atender a Dânia, né? Para explicar para ela de uma forma como aconteceu e como ela pode evitar em outros momentos. Eu acho, arrisco dizer que você poderia atendê-lo também, né? Eu acho que é porque a gente realmente está muito focada, né, em atender mulheres, mas curar o feminino no mundo envolve homens também. Sim, então, sim. Você acredita que o seu trabalho poderia atingir os meninos para que eles saibam interpretar a linguagem corporal das meninas? Sim, seria um trabalho um pouco mais desafiador, porque são adultos já, né? Então tem toda uma quebra de paradigmas aí, desde que eles nasceram até hoje, né? Essa mentalidade bem arraigada seria um pouco mais desafiador. Mas nada que impeça que uma conversa autêntica com eles, feminina, mostrando o lado feminino da situação e do cenário mundial que a gente se encontra hoje, porque são várias empresas mudando as perspectivas, várias empresas que eu conheço agora já têm incluindo as mulheres, o movimento, a lei, tudo está, o presidente, está tudo envolvido nessa questão. Então, assim, não seria impossível conversar com um dos dois rapazes que aconteceu lá no Big Brother. As meninas também, o foco seria as meninas, mas os rapazes viriam a reboque, sem problema nenhum. E, Kate, como que você pensa em colocar o seu servir? Vou deixar a Carol por último, para ela encerrar e dar os recados. Então, na minha metodologia, né, de cura da exaustão através do feminino, eu proponho um tripé de cura, que é autoestima, autoaceitação, autocuidado e autoaceitação. O que é isso? É uma mulher com a autoestima em dia, e a autoestima não é o externo, não é só esse aqui, o estético, ela é muito mais uma questão de valor, de trajetória e da pessoa saber quem ela é, porque ela vai buscar recursos nessa história, nessa essência de quem ela é, para se posicionar no mundo. O autocuidado é você se tratar muito bem, é você entender que você merece ser respeitada, ser cuidada, valorizada. E aí, isso vai te levar ao autoconhecimento, que uma mulher apropriada disso tudo, ela sabe impor limites, ela sabe se posicionar. E aí, ela conduz a vida dela de forma assertiva. Então, assim, é fato que você... com essa consciência e estando presente em você com esse conhecimento, a gente não fica tão vulnerável às armadilhas da vida, né? Então, é para isso, né, que a minha proposta vem, para tirar as mulheres desse lugar,
de vítima, de não saber lidar, para saberem se proteger. É exatamente sobre isso. Carol, como que seu trabalho atuaria com essas meninas? E te peguei de surpresa, então se você não quiser fazer o textinho do encerramento, você pode me devolver. A gente não combinou nada, mas vamos lá. Primeiro, eu queria só trazer aqui um adendo para quem não viu vocês aqui, quem estiver vendo essa gravação. Tem uma série muito interessante na Netflix, foi a Raquel que me indicou, inclusive, que se chama Machos Alfa. Machos Alfa, acho que é no plural. É uma série espanhola que conta exatamente a história de 4 amigos machistas, porque, sim, o mundo é machista, né, gente? E aí eles começando a lidar com essas questões da nova forma de pensar, nova mentalidade de respeito às mulheres, e aí eles começam a fazer a história sobre isso, eles fazendo um curso de desconstrução do machismo. E aí os conflitos dele, tem um deles que num determinado momento ele tem uma fala assim: eu me sinto perdido, eu não sei mais quem eu sou. Eu era para ser o machão, aquele que não chora, aquele macho alfa, e de repente eu não sei mais quem eu sou, eu estou perdido. E é sobre isso, a maioria dos homens está perdido, eles estão ainda nesse lugar do machismo, né? O machismo propriamente dito, ou eles estão perdidos, eles não sabem como agir. Então fica aí uma dica de série muito interessante, são poucos episódios, tem uma temporada só por enquanto, acho que vale a pena. Quanto ao meu trabalho, como eu disse, eu trabalho prosperidade, prosperidade é uma questão de ser, e tem muito a ver com você ser feliz, com você se aceitar. E eu trabalharia todo mundo, na verdade. Eu trabalharia ela, porque, como as colegas bem já disseram, né, quando a mulher está conectada com o seu feminino, ela consegue se valorizar, ela entende o papel dela no mundo e ela entende que ela pode e deve se posicionar. E a partir do momento que ela aprende a se posicionar, ela aprende a colocar limites e ela entende o que ela merece passar e o que não merece. Porque é sobre isso, é sobre eu não mereço passar por isso. Então, se o cara vem e fala grosso, se o cara vem e pega no braço, né? Porque a gente está falando de passar a mão ou de um beijo roubado, ela entender e reagir no mesmo momento. Então, a mulher, quando ela está bem resolvida nesse sentido, quando ela tem noção total do valor dela e do merecimento dela, ela não aceita nada menos do que aquilo que ela merece. E não existe prosperidade sem merecimento. A prosperidade, em todos os sentidos da palavra prosperidade, ela não chega se você não acredita que você merece. Então, eu trabalharia o alto valor dela e o alto merecimento dela. A noção disso iria desencadear em várias coisas. Quanto a eles, eu também trabalharia essa questão da mentalidade, né? Porque o meu foco do meu trabalho são as mulheres, mas de vez em quando, aparecem os homens, ultimamente até alguns homens têm começado a me seguir. Há pouco tempo eu fui fechar o pacote de viagem e o cara que fechou o pacote de viagem numa conversa comigo falou: eu preciso do seu trabalho. Então, assim, alguns homens, eu confesso que eu tinha um certo preconceito, uma crença de que os homens não buscam esse tipo de ajuda, mas ultimamente eu tenho me deparado com homens querendo mudar, então que bom. O feminino, a cura do feminino passa pela cura deles também. Todos nós temos a nossa energia feminina e masculina, então eles também têm. Então eu trabalharia com eles a expansão da consciência. E tudo isso desencadeia numa vida mais feliz, mais leve, tranquila, que é nada mais, nada menos que uma vida próspera, né? Eu quero fazer um convite também. Eu estou num processo de lançamento, vou lançar um produto no final do mês e semana que vem eu vou fazer um evento gratuito que se chama Treinamento Mulheres Prósperas, onde eu vou trazer muita expansão de consciência para as mulheres, para os homens também, por que não? E nesse tratamento, eu vou oferecer tratamento com desprogramação neurobiológica, vamos falar muito sobre crenças, porque tudo isso que a gente está falando aqui envolve crença, porque cultura é crença, é aquilo que você acredita que é certo. Então, venham, se inscrevam lá no meu Instagram, que o nome está aqui no vídeo, vai estar na descrição também, vai ter lá o meu @, entrem lá, se inscrevam no meu evento, entre para o grupo de WhatsApp, porque o evento vai ser aqui no YouTube, então precisa estar no grupo para receber o link, e é isso, Raquel, se você quiser concluir. É sobre isso. Eu estava aqui, ó. Se você não falasse do seu evento, eu já ia falar. As meninas também. Eu quero saber de vocês
Como que faz, então, para contratar o serviço de vocês? O que vocês têm para oferecer de imediato? Se vocês também estão com eventos, estão com produto sendo lançado, curso, conta para a gente, Miriam, como é que faz para te contratar? Eu estou com um evento entre o dia 10 e o dia 13 de abril. Esse evento está voltado para o público feminino, para as mães que têm filhos adolescentes, acessar o elemento magnético que volte o seu filho a ter comunicação com você. Então, do dia 10 ao dia 13, e aí estou abrindo carrinho no dia 14. Na verdade, o produto é Imersão Conversas Autênticas Femininas, para despertar tudo de feminino e autêntico que tem dentro de você, dentro da comunicação, porque quando você não sabe conversar, você não tem aquilo que você deseja. E eu acredito muito nisso. Então, o meu @ está aqui, miriamb.fernandes, e eu tenho um Telegram também e o WhatsApp. E aí, se quiser mandar direct também, é só falar comigo que a gente faz o atendimento de mentoria, tem a mentoria em grupo e a mentoria individual. Eu vou deixar na descrição do vídeo o contato de todo mundo. Então, já dá um avisozinho. Esse vídeo você vai encontrar em todos os canais. Se você está assistindo aqui no canal, no meu canal, eu ia falar o nome do canal, mas eu já mudei o nome do canal em outras vezes. Então, no meu canal, você vai lá, vai se inscrever no da Carol também, no da Miriam e no da Kate. E, Kate, conta pra gente agora o que você está aprontando por aí, o que vem pela frente, como que faz para te contratar? Então, eu estou finalizando, né? A maestria do feminino vai curar a tua exaustão. Provavelmente vai ser nessa data, entre o dia 10 e o dia 15 de abril também. Mas, assim, tem o link na minha bio, que já te leva para um grupo que tem lá já meditações, um passo a passo, um helpzinho ali, para você ir despertando no seu feminino. E é isso, meu @ é kate.obrelli, tem um conteúdo bom no feed. Vem comigo, que aí a gente vai mudando esse mundo maravilhoso. É o clichê que é muito real, né? Juntas somos mais fortes. A gente pode até ir sozinha e até vai mais rápido mesmo, mas juntas a gente vai mais longe. E para me contratar, então, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem todos os meus contatos. Se você quiser fazer um jogo comigo. Para ter um evento, também está no forno. Chama de Louca, a Dona do Mundo, mas ainda está sem data. Então, você vai ter que esperar um pouquinho, porque também está no forno um curso para te ensinar a ler as cartas para você mesma. Por enquanto, o que tem é acompanhar aqui toda semana o podcast Feminismo em Pauta. Você pode botar aqui nos comentários qual a questão que você quer que a gente traga. Pode levar também lá no direct, no Instagram. Aqui embaixo tem um monte de formas de falar com a gente. Isso aqui não vai faltar. Então, também não pode faltar se inscreve, curte, comenta, compartilha. Eu acho que isso a gente tem que falar mais vezes aqui durante o vídeo, porque a gente tem que repetir. Vou até fazer uma pausa. Gente, já curtiu? Deixa eu ver aqui, ó. Temos 6 participantes assistindo, só tem 4 curtidas. 5. Eu mesmo não tinha curtido. Ai, gente, é isso. Primeiro foi ótimo, confesso a vocês. Estou muito nervosa. Eu sei que não parece, mas foi ótimo. Foi muito bom dividir com você, Miriam, você, Kate, uma honra. E, Carol, a gente já está acostumado. Estou muito feliz por a gente estar de volta num projeto nosso. Muito obrigada por essa parceria. E voltem sempre. Quer dar um tchau, Carol? Eu também quero agradecer, Raquel, nossa parceria, a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Quero agradecer a Kate e a Miriam por estar participando aqui do nosso primeiro episódio. Eu também estou nervosa, eu estou sempre nervosa no vídeo, gente. Vocês falam que as pessoas falam não parece, mas assim, eu estou sempre nervosa. Mas estou muito feliz de verdade. Eu estou cansada. Acabei de vir de uma live, emendei uma live no Instagram com esse podcast aqui, mas eu estou muito feliz com esse novo projeto e simbora. Então é isso, meninas. Beijo, muito obrigada e até semana.